Eu faço a apresentação daqui a pouco, e aí deixo você à vontade. Eu tô com medo de dar algum problema e não aparecer mais, nunca mais. Tá. Mas posso até deixar um pouquinho mais para frente. Pronto, assim. Hoje é o último já do segundo módulo, né? A A Rosana queria semana que vem de novo. Aí eu falei, olha... Não, eu achei que tivesse. Ai, gente. Deixa eu só ver o que acontece aqui com os meus bichinhos. Tá. Oi, Iracema. Oi, professor. Oi, pessoal. Oi, boa noite. E a minha casa ela é virada para o norte, né? Então ela pega sol o dia inteiro. Então aqui dentro tá confortável, lá fora tá friozinho. Aqui está bem quente. Ontem fez calor aqui, meio-dia. Ontem tava quente. Quente não, tava bom, né? Tava um calorzinho confortável. Ontem, meio-dia. Mas à tarde já choveu e tudo. E hoje de manhã teve granizo. E aí esfriou bastante. Estava chovendo um pouco aqui. Vamos ver se vem. Às vezes o frio sai daqui e vai para aí. O frio. Ô, Celso, eu não reparei, mas mandou algum material para a gente, assim, para... O Roselito vai mandar. Tá. Eu, na verdade, estava tentando mandar. Eu acho que algumas imagens ficaram pesadas e eu não consegui ainda. Mas eu vou transformar em PDF e mando ainda hoje. Tá bom? Seus cães estão animados, não? O vizinho parou o carro numa posição que ele consegue ver o carro. Então ele está... Como se ele não visse esse carro todo dia. Yeah. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite. Boa noite, Zelito. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, hein, contigo? Bem também. Como é que estão as coisas por aí? Ai, tá bem, estamos na luta aí. O fórum, né, Rô? Né, Celso? Estamos aí, né? Eu mandei agora há pouco as fotos para o Roselito. Você mandou? Legal. Novidades direto, eu tenho visto aí a atuação direto do fórum. Aos pouquinhos nós vamos conquistar muitas coisas, vamos fazer a diferença, vamos fazer a diferença. O fórum vai fazer a diferença na cidade. Já está fazendo, né? É verdade. Hoje foi prova disso, né? Do país, vai fazer diferença no país, vai servir de modelo aí para muitas cidades que às vezes não tem ainda uma participação, né, como a gente gostaria. E a sementinha está crescendo, né, Rô? Cada dia, hoje tinha bastante gente participando, né? Sim. Nossa, né? A camiseta, ficou linda a camiseta. Ai, eu tô com a minha ainda. Ó, até o CEDA, esse centro de estudo em democracia ambiental, só tem aqui na UFSCar? É nosso, é só nosso, da UFSCar. E vocês trabalham com outras universidades, é isso? O Roselito é da FURG, lá do Rio Grande do Sul, e do IFMA, do Maranhão.
Aí temos professores a Carolina, por exemplo, de Albuquerque, da Federal de Rondônia, né? O Marcel é da Unesp, de Botucatu, para quem é de outra, né? O Luiz é da Unicep, né? E da Claretiana, de Rio Claro. Então, temos muitos outros pesquisadores, né? Lá Tem os colaboradores internacionais. Hã? Tem os colaboradores internacionais. Tem os colaboradores internacionais, ainda tem de outras instituições no Paraná, tem muitos pesquisadores lá no Paraná. Onde mais? Tem no Pará, em Portugal, tem uns pesquisadores um pouco distantes, mas enfim, são pesquisadores do SEDA, da Espanha e da Alemanha. Mas eles não estão tão próximos assim ultimamente. Acho que basicamente isso, talvez alguns outros lugares também, né? Porque o grupo é bem grande. Então, e cada um desses aí que você citou, nas suas devidas universidades, eles fazem um trabalho também de pesquisa, mas não necessariamente fazer um fórum, criar um fórum, essas coisas todas. Não. Normalmente o projeto parte do SEDA, né? Ou quando o projeto parte do SEDA, a gente, então, faz um convite aos pesquisadores, submete ou a ideia para construir um projeto, ou a proposta de projeto, ou o projeto já quase pronto, ou pronto. E deixa um convite aberto a quem quer integrar a equipe de pesquisadores associados àquela pesquisa. E aí, às vezes, a pessoa vem, às vezes não pode vir para aquele determinado projeto, os que vêm, e aí a gente sempre fica discutindo e construindo, então, buscando dados, né, e construindo realmente, né, às vezes teorias, conceitos, novas teorias, novos conceitos, novas abordagens a respeito daquela determinada questão, como, por exemplo, está sendo feito agora sobre o FCP. Mas a gente já conduziu muitas outras pesquisas, né? E aí, independente por exemplo, o Ozelito, ele e muitos outros, né, fazem parte do SEDA e de outros grupos de pesquisa. Como eu também faço parte de outros grupos de pesquisa, embora que no SEDA eu lidero o SEDA, né? Mas como, por exemplo, quando a Cristina, né, veio aqui, ela tem um grupo de pesquisa que eu faço parte do grupo dela, que já trabalhou em alguns projetos sobre envelhecimento, né, nas cidades e tal. Então, assim, consoante o interesse e a disponibilidade do pesquisador, ele integra ou não uma equipe, né? Vamos dar início, então. Deixa eu, então, dar as boas-vindas a todos, né? Muito bem-vindos, então, agora ao último encontro do segundo módulo do curso Direito Democrático. Lembrando que já estão abertas as inscrições para o terceiro e o quarto, né, módulo do curso, né? O terceiro será sobre direito ambiental, responsabilidades ambientais, responsabilidades a civil, a administrativa e a penal. E o último módulo vai ser, então, o terceiro será, então, em outubro, agora em setembro não teremos, né? E o quarto será em novembro, sobre as ações que nós chamamos de ações coletivas ambientais, que é, então, depois do direito material, que é o que a gente tem trabalhado até aqui, para ver o direito processual, como o professor José Lamberto comentou na aula dele. Então, existe o direito material e existe o direito processual, que é para fazer valer o direito material, né? Então, ações judiciais, né? Principalmente ação civil pública e ação popular, né? Então, acho que um outro informe, além desse convite que eu acabei de externalizar, o informe é que as aulas do primeiro módulo, para quem quiser acessar,
tendo ou não feito o primeiro módulo, não tem problema nenhum. Essas aulas, os 4 pontos já estão no nosso canal no YouTube, que é o C da UFSCar. Então, de acesso livre e gratuito, né, todo o conteúdo, editado, né, cortando a parte inicial e a final, basicamente, né, a parte inicial e a parte final, para ficar mesmo mais a fala do professor, né. E hoje teremos, então, no nosso curso, o professor Dr. Ozelito Posidônio de Amarante Júnior, né. Eu passei para vocês já o currículo dele, mas ele possui bacharelado em Teologia pelo Centro de Estudos Teológico Monte Moriá, graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão, especialização em Educação Ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP, especialização em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Química Analítica pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente ele é professor do Departamento Acadêmico de Química do Instituto Federal do Maranhão e professor colaborador da Universidade Federal de Rio Grande, a FURG. E aqui na UFSCar, ele é o nosso professor no programa de pós-graduação, nosso professor, atual professor de Educação Ambiental. Então, assim, muito obrigado, Ozelito, né? É um grande amigo, um outro grande amigo, né? Que aceitou, então, participar desse grande projeto de compartilhamento de conhecimento com todos, né? E hoje o professor Ozelito vai falar, então, de direito à educação ambiental. Ozelito, então, fique à vontade, né? Boa aula a todos, né? Espero que a gente se encontre, então, no terceiro módulo. Se precisarem, eu mando o link para a inscrição, continua sendo e continuará sendo gratuito, no mesmo formato, nos mesmos dias, nos mesmos horários, né? Só que não teremos em setembro. Obrigado, Ozelito, obrigado a todos. Fiquem à vontade, né? Eu quero também agradecer o convite, né? Sempre uma grande oportunidade a gente conversar, especialmente sobre educação e sobre educação ambiental, que são temas que eu tenho um imenso carinho, e é realmente uma grande oportunidade dar essa colaboração e acompanhar, né, mais de perto as ações aí do FCP, que tem se destacado, tem sido, como eu disse, né, um exemplo, e se Deus quiser isso vai se espalhar pelo país para que as pessoas participem mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na conversa de hoje. Eu quero deixar vocês bastante à vontade para levantarem a mãozinha aí e fazerem perguntas ao longo da conversa. Vocês podem me interromper e fazer perguntas, não tem nenhum problema. Mas se vocês quiserem esperar para o final, também não tem problema. Lá no final a gente pode conversar. Mas, querendo parar a perguntar, fiquem à vontade para perguntar, tá? Eu, quando vou projetando aqui, eu não consigo ver a tela de vocês. Então, se não estiver passando, por favor, me avisem, né? Como o professor Celso falou, eu sou nomeado, então, no Instituto Federal do Maranhão, mas estou cedido à FURG, aqui na Universidade Federal do Rio Grande, na cidade chamada Rio Grande, né, que fica no sul do Rio Grande do Sul, e a gente tem trabalhado há um pouco aí com relação à questão da educação e da educação ambiental. Eu coloquei esse ambiental entre parênteses, por quê? Porque alguns teóricos da educação ambiental, eles dizem que a educação por si só, ela já deveria ser ambiental, ela já é formar uma pessoa, formar um cidadão, é formar alguém que defende o ambiente, porque não é possível, nos dias de hoje, dissociar a cidadania da ação, né, de proteção ambiental. E a gente vai ver que a educação, ela está lá nos direitos humanos, né? Ela faz parte desse conjunto de direitos que a pessoa humana tem que ter. A gente tem que garantir que essas pessoas tenham acesso a esses direitos, chamados direitos humanos. E ela é chamada também de direito fundamental porque ela está prevista lá na Constituição Federal. Eu não sou da área de direito, o pessoal da área de direito consegue explicar isso aí melhor do que eu, mas a verdade é que a educação ela é vista como um direito fundamental
e ela é garantida na Constituição Federal, como é garantida em outros países também, porque é já de conhecimento de todos, já é aceita, né, a ideia de que a educação ela transforma vidas, e como ela transforma pessoas, ela vai transformar a comunidade em que aquela pessoa está inserida e consegue transformar até mesmo países inteiros. Nós vimos na história relativamente recente, né, da humanidade, países como, por exemplo, o Japão e a Coreia, que investiram, né, a Coreia do Sul, que investiram bastante em educação, e a gente viu esses países se desenvolverem numa velocidade bastante impressionante. Lembrem que na Segunda Guerra Mundial o Japão sofreu bastante, né, destruição com os ataques especiais, especialmente na cidade de Hiroshima e Nagasaki, mas assim, de modo geral, foi feito todo um ataque, né, ao país mesmo, e ele ficou bastante destruído, mas graças aos investimentos, especialmente na educação, a gente viu aquele país ser reconstruído rapidamente, se destacar economicamente e politicamente no cenário atual. Então a gente vê que a educação ela realmente consegue ser transformadora tanto para indivíduos como para a coletividade. Por quê? Por que isso acontece? Porque ela proporciona conhecimento, né? Ela traz informação, a gente constrói conhecimento através do processo educacional, ela desenvolve habilidades e competências que são necessárias para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento da sociedade e para o desenvolvimento econômico. Eu gosto muito da teoria da educação que fala no desenvolvimento de competências, embora às vezes ele seja mal compreendido ou mal utilizado. Mas por quê? Porque eu penso assim, a vida da gente inteira, né, todo, o tempo todo, a gente vai estar diante de desafios, né, diante de problemas, diante de boletos para pagar, enfim, né, os problemas vão aparecendo. E o que é ter competência? É ter a possibilidade, a capacidade de sair daquela enrascada, né, conseguir administrar o seu conhecimento, administrar as suas habilidades, administrar as suas ferramentas para poder resolver esses problemas e seguir a sua vida, então, rumo a um objetivo que você tenha definido, né, previamente definido. Então, o que a gente percebe é que a educação é um instrumento poderoso para a construção de uma sociedade que é mais justa e igualitária. E, por isso mesmo, em muitos países e em muitos governos, ela é mal vista, ela não é um interesse de muitas políticas públicas, né? Porque muitos governantes não têm interesse de instrumentalizar essa população, porque entende que essa população pode se voltar contra esse governo, né? Então, o direito à educação é um dos pilares fundamentais para a garantia de vários outros direitos humanos, porque se eu tenho educação, eu consigo ter condições, inclusive, de reivindicar os meus outros direitos, exigir que esses outros direitos sejam alcançados, né? Sejam vividos de forma plena. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que sempre que eu falo de um direito, o direito de alguém é obrigatoriamente a obrigação de outro alguém. Se eu tenho direito à vida, é obrigação do Estado proteger a minha vida. Então, se eu tenho direito à educação, é obrigação do Estado, é obrigação da família, é obrigação da sociedade me dar essa educação, né? Então, sempre que eu tenho um direito, alguém está responsável por garantir que esse direito seja né, disponibilizado de forma plena para que eu possa exercê-lo, digamos assim. Então, o que é um direito fundamental? Né? O direito fundamental é uma garantia legal, no nosso caso, no Brasil, ele vai aparecer lá na Constituição Federal, como eu já falei, né, de 1988, e ela vai proteger esses direitos humanos básicos. Então, quando a gente fala de direitos humanos, às vezes a gente inclui no pacote dos direitos humanos, inclusive, coisas que não estão escritas, mas que a gente entende que as pessoas têm direito àquilo, embora que não esteja escrito. Quando a gente fala de direito fundamental, é um direito que está efetivamente escrito na letra da lei e que deve ser protegido, dizendo, né, quais são os direitos, de quem são esses direitos e quem é responsável por garantir que esses direitos, então, sejam, né, entregues, oferecidos a essa pessoa que tem esse direito. Então, esses direitos fundamentais, eles são pertencentes a todos os indivíduos, a todas as pessoas, independentemente de raça ou etnia, de gênero, de religião, de origem social, de formação acadêmica, enfim, independente de qualquer condição, todo ser humano tem esse direito e ele deve ser, então,
garantido, né? Independentemente de quem seja essa pessoa. Então, esses direitos são considerados fundamentais porque eles são essenciais para a dignidade da pessoa humana e para a liberdade individual. Então, é importante que a gente entenda isso, porque às vezes nós nos encontramos em situações sociais em que a gente acha, a gente acredita que nós temos mais direito do que outro ou vice-versa, né? E a verdade é que todos os seres humanos têm direito a isso. E uma outra coisa que eu já falei também em sala de aula, e às vezes é muito recorrente, né? As pessoas, por exemplo, da Sociedade Protetora dos Animais me perguntam: senhor Zolito, tu fala muito dos direitos humanos, dessa questão, né, da pessoa humana e os animais, né? Bom, existem vários teóricos que vão trabalhar essa questão dos direitos dos animais hoje em dia, já começa a surgir alguma coisa em alguns países de legislação aos direitos dos animais, mas mesmo nos países que não têm uma legislação específica para os direitos dos animais, nós podemos entender que a degradação ou os maus tratos aos animais também é uma degradação humana, também é um ataque à dignidade humana. Eu não posso me sentir confortável diante de uma cena de degradação de uma vida, qualquer que seja ela, né? Então, isso me afeta como pessoa, e mesmo que a lei não esteja escrita lá a proteção dessa vida, de forma direta, na letra da lei, mas eu entendo que isso afeta o meu bem-estar, afeta a minha dignidade, afeta a minha ética, e essa afetação acaba levando a vários países a protegerem essa vida, ainda que ela não esteja escrita na letra da lei. Então, não é digno para a pessoa humana estar exposta a uma situação de maus tratos, né, de qualquer forma de vida que seja. Enfim, então são direitos fundamentais aqueles que são garantidos, como eu já disse, né, pela Constituição Federal, aí fazendo um fechamento dessa conversa. E esse direito à educação ele vai aparecer lá na Constituição Federal. Agora, é muito interessante a gente se perguntar o que é essa educação, né? Qual é essa educação que está garantida lá na Constituição? Por quê? Porque a Constituição ela vai dizer que todos nós, né, temos o direito a essa educação como direito fundamental, está previsto lá no artigo 6º, desculpa, e chama esse direito à educação de um direito social. Ela cria uma lista de direitos chamados de direitos sociais. Por que esse direito é um direito social? Porque a educação está ligada ao convívio social, né? No momento em que eu educo o indivíduo, esse indivíduo ele tanto vai conhecer os seus próprios direitos, como eu já falei, como ele também vai conhecer os direitos do outro. E o convívio social se torna mais adequado, né? Porque você começa a estabelecer, então, limites de convivência. Eu sei que o meu direito vai até o lugar em que começa o direito do outro. E eu preciso respeitar o direito do outro para que o meu direito seja também respeitado. Então, para o essencial desenvolvimento humano e para o exercício real da cidadania, a educação é imprescindível, né? Então, eu não posso pensar em uma sociedade em que a educação não está protegida, garantida, né, pelas suas leis. E qual é o principal desafio à educação? É como eu disse, a gente começa a perguntar o que é educação, né? Educação não é só informação, não é só conteúdo, né? Não é só o conhecimento científico. Isso é parte do processo educacional. Mas, de novo, eu volto à teoria das competências, que diz que quando eu vou trabalhar aquele indivíduo para desenvolver competências, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que esse indivíduo vai, além de absorver ou de construir conhecimento científico, ele também vai desenvolver habilidades sociais, ele também vai desenvolver aptidões ligadas a quem ele é como pessoa e como ele vai conviver com as demais pessoas, como eu falei anteriormente. Então, quando a gente vai falar sobre isso, e quando a gente fala nesse direito de todos à educação, a gente encontra uma série de desafios que devem ser encarados. O primeiro deles é a desigualdade social. Eu estou realmente garantindo, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, com as diferenças sociais que tem no Brasil, essa educação do mesmo jeito para todos? Como é que eu posso garantir que um aluno... Eu faço um trabalho aqui no Rio Grande, numa escola pública municipal, e nessa escola tem estudantes que vêm assistir aula com fome. Ele vem para a escola para comer, porque na casa dele ele não tem comida. Eu não posso dizer que essa pessoa vai ter o mesmo acesso à educação que uma criança que está bem alimentada, bem vestida, bem cuidada, né, que vai para a escola realmente com as necessidades mais básicas já atendidas.
E a gente sabe que, antes de qualquer coisa, né, a gente precisa comer, a gente precisa, né, se hidratar, beber bastante água, a gente precisa de proteção, a gente precisa... Então, existem outras necessidades menos complexas e mais imediatas que depois, né, de cumpridas, já atendidas, a gente consegue, então, atender essas necessidades mais complexas. Então, esse acesso à educação, ele nem sempre é garantido, não apenas do ponto de vista de ter a escola, de ter a vaga, do aluno vir para a escola, mas ele realmente acessar o processo ensino-aprendizagem, ele realmente ter contato com essa educação. E outra coisa que a gente também precisa falar, abordar, é a questão da qualidade do ensino. É muito interessante como as coisas mudaram bastante nos últimos anos. A minha mãe conta, né, para a gente que na época dela a educação na escola pública era muito melhor do que na iniciativa privada. As escolas públicas eram bem melhores, mas tinha muito menos vaga do que tem hoje. Hoje em dia a gente tem muito mais vaga, a gente tem esse acesso facilitado, digamos assim, mas em compensação a gente tem um profissional que ele não é bem remunerado, ele não é bem valorizado, ele não tem às vezes um ambiente de trabalho adequado para desenvolver as suas atividades. Então, como é que eu vou garantir a qualidade desse ensino quando o professor tem que ter 3 turnos de trabalho, né? Ele trabalha de manhã, tarde e de noite, para poder sustentar a família dele? Ele vai trabalhar com turmas superlotadas de 50, 60, 70, 80 alunos, várias turmas, né, 5, 6, 7 turmas nesse número de alunos, saindo de uma sala, entrando em outra. Então, como é que eu vou garantir que esse profissional vai dar o atendimento adequado para os estudantes que estão naquela sala de aula, né? Quando a gente compara isso com o professor, por exemplo, do ensino superior, alguém pode perguntar assim, mas por que a universidade pública é considerada, né, uma boa universidade? Às vezes as melhores universidades do país são públicas, e as escolas públicas não seguem o mesmo padrão, né? E pode ser que uma das respostas para essa pergunta, que é bastante complexa, seja o próprio investimento e reconhecimento desse profissional de ensino, né? Então, essa pessoa que trabalha, ela, em geral, hoje, quem trabalha na educação básica é uma pessoa que está sobrecarregada de atividades e com pouco reconhecimento, excetuando-se aí um ou outro estado brasileiro que reconhece e que incentiva melhor esse profissional. Então, chega no último tópico que tem aí, né, que é a falta de investimento. A gente sabe que em muitos municípios, principalmente municípios pequenos, o maior orçamento daquele município é na área da educação, mas mesmo assim a gente encontra vários problemas que a gente poderia enumerar, passar a noite aqui enumerando problemas que levam à falta de esse recurso chegar efetivamente na escola. E o final da história disso tudo é que a escola, na verdade, é chata, né? A gente tem uma escola em que as crianças não gostam de estudar. Elas até gostam de ir para a escola, de encontrar os coleguinhas, de brincar no recreio, de merendar, mas a aula é chata, né? A aula, às vezes, é desestimulante. Então, a gente criou um modelo escolar ao longo desses últimos anos em que, na verdade, o que vale mais é a nota, né? O que mais é focado é a nota, é o boletim, e não o conhecimento, a construção do conhecimento, o crescimento individual, o acesso a esses direitos. A escola fala muito em formar um indivíduo autônomo, mas a gente entrega tudo para o nosso aluno já escolhido, a gente já monta um calendário de atividades para esse aluno, ele nunca escolhe nada, ele nunca participa de decisões. O tempo inteiro eu vou pageando esse aluno e trazendo ele para um caminho que eu escolhi para ele. Eu não deixo o aluno me dizer na escola o que ele quer aprender. E aí vocês podem pensar assim, Joselito, mas aqui tu está falando com um monte de adultos, o que isso tem a ver com a gente? Todos vocês passaram pela escola. E todos vocês viveram isso que eu estou dizendo. Em vários momentos vocês se deram conta de que vocês estavam focados apenas em tirar uma nota para passar. O que vocês aprenderam com aquilo acabou ficando em segundo plano. E por que isso é importante? É importante porque lá na vida prática, quando vocês chegaram, ou na sua atividade profissional, ou na sua vida doméstica, durante o seu fazer diário, você pensa, isso até pode ter sido falado na escola, mas eu não aprendi de verdade. Isso não mudou a minha vida de verdade. Eu não consigo aplicar aquele conhecimento à minha vida prática. Existe uma grande distância entre essa escola que eu tive, né, quando eu estava estudando,
e a minha vida cotidiana. Então, como é que a gente diz que a escola muda a vida dos indivíduos se eu encontro uma barreira entre essa escola e a minha vida prática? E mais, a educação, como eu disse, ela não é um dever só da escola, ela é um dever da sociedade. E o processo educativo, ele não acontece apenas na escola, ele também acontece fora dela, principalmente quando a gente fala de educação ambiental. Então, é importante que a gente compreenda essas várias questões que eu estou pincelando, né, porque a gente tem pouco tempo, mas que a gente perceba que esse processo educacional ele começa em casa, né? O primeiro contato do indivíduo é com os pais, com a família, e ali ele começa a aprender, mesmo que você não queira ensinar, ele começa a aprender. Ele aprende te observando, copiando o que você faz, né, vendo os seus exemplos, vendo as suas atitudes, e ele começa a aprender. E isso vai continuar na igreja, nas associações, nos clubes, nas praças, nas ruas, né? No dia a dia, a gente vai educando os outros e se educando também. E esse processo educacional ele acontece de diferentes formas em todas as etapas da nossa vida. É claro que para uma criança é mais fácil, né? A criança está naquela etapa da vida em que ela aprende mais rápido, mais fácil, mas a educação não é só para crianças, especialmente quando a gente trata da educação ambiental. Então, se a educação é para formar um cidadão, o que, que vem a ser essa cidadania, né? A palavra mesmo cidadania, né? Ela vem da cidade. Então, cidadania seria participar da cidade, né? Seria se apropriar da cidade, né? Então, eu só posso me considerar um cidadão quando eu utilizo, né, dos meus direitos e eu cumpro os meus deveres para que eu possa conviver nessa cidade de forma adequada. Quando a gente fala de cidadania ambiental, hoje em dia, é exatamente porque eu preciso ter, como cidadão, essa preocupação de proteger o ambiente, porque os recursos que a gente tira vêm dali. Então, a educação ambiental é um processo que vai desenvolver essa cidadania. Ela tem como objetivo o desenvolvimento da cidadania. E ela vai englobar uma série de atividades que vão buscar uma mudança de comportamento. O mais interessante da educação ambiental é que muitas vezes a gente começa a dizer assim, eu vou trabalhar com educação ambiental, eu vou me preparar para ser um educador ambiental. E muitas vezes a gente pensa isso com o objetivo de educar os outros. E o que a gente percebe é que nesse processo, quem mais se modifica somos nós mesmos. É um processo também de autoconhecimento, de reflexão, de cobrança de você mesmo, das suas próprias atitudes, né, em relação ao ambiente em que você vive. Então, a cidadania, ela é esse convite a essa participação coletiva, né, que vai fazer a gente modificar não apenas os outros, mas principalmente a nós mesmos. E a educação, então, ela pode ser a educação ambiental, ela pode acontecer no que a gente chama de esfera formal, que é aquela que acontece dentro da escola, né? Então, ela é ensinada dentro daquele currículo escolar, nos diferentes níveis de ensino, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino superior, e ela deve ser obrigatoriamente tratada de forma transversal, não numa disciplina específica, mas ela deve atravessar todas as disciplinas do currículo, e ela, de preferência, deve ser trabalhada de forma inter, multi ou transdisciplinar. Então, ela tem uma série de métodos que devem ser aplicados na escola para aquelas pessoas que estão, né, na idade escolar ou frequentando essa formação formal. Mas a educação ambiental, como eu disse antes, ela não se atém, ela não se prende à escola, ela também acontece fora da escola. Às vezes ela acontece fora da escola de uma forma difusa. Como assim, Rosalito, de forma difusa? Em campanhas que a gente vê no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, em panfletos, em cartazes no ônibus, né? Enfim. Isso a gente chama de difusa, porque ela é feita de uma forma espalhada, né? Mas ela também pode acontecer concentrada em alguns espaços, como, por exemplo, no Fórum de Cidadãos Participantes. Aquilo é um ambiente próprio para a educação ambiental, porque ali vocês vão discutir questões ambientais conjuntamente e aprender uns com os outros a olhar o ambiente de uma forma diferente. Então, lá na igreja, lá no sindicato, lá nas associações, lá nas cooperativas, lá, enfim, né, onde as pessoas se reunirem, ali é um ambiente de educação ambiental, onde você pode aprender e ensinar bastante a respeito dessa convivência. Então, como eu disse,
ela pode acontecer em diferentes lugares, em diferentes situações, desde a sua família, desde a sua casa, até ambientes públicos, né, como praias, praças, etc. Bom, vocês já devem ter ouvido falar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Em torno de 187 países assinaram esse documento, se comprometendo a desenvolver esses 17 objetivos até o ano de 2030. Eles não são muito simples de serem alcançados, mas são coisas que a gente deve procurar alcançar, como erradicar a pobreza, ter no mundo fome zero, né, ninguém passar fome no mundo, e desenvolver uma agricultura que seja sustentável, saúde e bem-estar para todos, educação de qualidade, igualdade de gênero. A gente sabe que até hoje é um grande problema isso, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A gente vê que até hoje os homens e as mulheres não são tratados da mesma forma. Ainda hoje as mulheres têm que trabalhar muito mais e ganhar muito menos do que os homens, né? Não tem reconhecimento, às vezes não tem as mesmas oportunidades de crescimento dentro do seu trabalho e na própria sociedade, na própria família, às vezes a mulher é discriminada, enfim. Então é uma coisa ainda a ser combatida, né, essa desigualdade de gênero. O acesso à água potável e ao saneamento básico, a gente sabe que ainda, principalmente no Brasil, ainda tem muitas comunidades que não recebem água potável todos os dias e não tem tratamento de efluentes. A energia limpa e acessível para todos, isso é um grande problema no Brasil. O Brasil decidiu taxar a energia solar, por exemplo. A gente viu nos últimos meses um grande crescimento da população por buscar energia solar, e o país tomou a decisão de taxar a energia solar, o que eu considero um equívoco em vários aspectos, né? Na verdade, o que você está taxando é a luz do sol, não faz nenhum sentido o país taxar a luz do sol, principalmente porque o cidadão que coloca essas placas na sua casa, ele não vai vender essa energia. Ele entrega a energia para a companhia elétrica e a companhia elétrica vai descontar na conta dele. O que sobra, todo o excedente de energia produzido naquela casa é vendido pela companhia elétrica e é taxado, porque é vendido. Então é como se tivesse duas taxas na mesma produção. E isso é um desestímulo. Eu já ouvi falar, muitas pessoas falarem que vão desistir de colocar energia solar nas suas casas por causa dessa taxação, né? Então, em vez da gente estar incentivando essa energia limpa e acessível, o país dá um passo atrás quando resolve taxar a energia solar, no meu ponto de vista, tá? Porque um dos objetivos era garantir esse acesso a essa energia limpa e acessível. E é obrigação do Estado oferecer eletricidade, né? Quando o cidadão produz a própria eletricidade na sua casa com energia solar, ele, na verdade, está desafogando uma obrigação do Estado. Mas, enfim, é uma questão que deve ser discutida. Trabalho decente e crescimento econômico para todos, né? Indústria, inovação e infraestrutura. A gente quer continuar produzindo, a gente só precisa produzir de forma melhor, né, ambientalmente falando. A redução das desigualdades sociais que eu já mencionei aqui. Cidades e comunidades sustentáveis, para que as pessoas possam viver nas suas cidades de forma melhor, né, de forma mais saudável. O consumo e a produção responsáveis, para que a gente possa pensar naquilo que a gente realmente compra, como é que a gente compra, por que a gente compra aquilo, como aquilo vai ser utilizado, como ele vai ser descartado após o seu consumo, enfim. Ter um olhar responsável, né, para as nossas compras. Ações reais contra as mudanças globais do clima. A gente tem ouvido falar muito sobre a adaptação às mudanças climáticas. A gente precisa se adaptar, porque elas já chegaram, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve alguns ciclones já esse ano, com grandes problemas. A minha cidade mesmo teve pessoas que ficaram 10 dias sem eletricidade por causa do ciclone. Então, as mudanças climáticas já estão batendo a nossa porta. Mas, além da gente se adaptar a essas mudanças, a gente precisa barrar essas mudanças, né? Pelo menos frear o avanço dessas mudanças do clima, para que a gente possa ir melhorando a qualidade ambiental e esse clima voltar a ser como ele era antes de nós influenciarmos tanto o próprio clima. A proteção à vida na água, nós agora estamos vivendo uma década chamada década do oceano,
ou década da ciência oceânica, que a ideia é nós conhecermos melhor o oceano para poder proteger melhor esse oceano, a proteção da vida terrestre, como eu falei para vocês, né, proteger a vida dos animais é também proteger a humanidade, paz, justiça e instituições eficazes, esse também é um tema que a gente deve discutir, porque não é raro que o cidadão brasileiro sinta que não tem justiça, por exemplo, que a justiça não se faz, né, que existe impunidade no país, ou que é desbalanceado, um grupo social é mais facilmente preso, julgado, condenado do que outro grupo social, então a gente sente que existe um desequilíbrio nessa balança, né? E também a gente sente que algumas instituições não são eficazes e não garantem aqueles direitos que elas deveriam garantir. E, além disso, né, o desenvolvimento de parcerias para que a gente possa ter todos esses objetivos aí alcançados e esses direitos garantidos. Né? Então, como é que se faz isso? Né? Principalmente através da educação ambiental, educando as pessoas que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos, que nós vamos mostrar a necessidade de que se trabalhem essas questões. E quais são os principais benefícios da educação ambiental? Primeiro, ela é uma ferramenta para a proteção do ambiente, né? Para a gente garantir que esse ambiente vai estar disponível para as futuras gerações. Eu acho que eu vou ter que botar o casaco de volta. Eu tirei, mas agora o frio está começando a apertar. Só um minuto. Quando eu cheguei aqui, estava mais quentinho dentro de casa. Bom, enfim, então a gente precisa entender que com a educação ambiental eu consigo instrumentalizar as pessoas, dar a essas pessoas ferramentas para que elas possam, então, proteger o ambiente. Por quê? Porque elas vão ter acesso à informação científica, elas vão ter acesso à participação democrática, elas vão ter voz, elas vão ter vez, elas vão poder dizer o que elas pensam. A coisa mais interessante no processo da educação ambiental é que essa educação ambiental ela traz as pessoas para perto e, portanto, tem conflito. É impossível desenvolver atividade de educação ambiental sem resolução de conflitos. Por quê? Porque o mesmo bem ambiental, por exemplo, vamos pensar na água. De repente eu quero água para beber, mas aquele rio de onde eu quero tirar água para beber, alguém quer tirar água para dessedentar animais ou para irrigar a sua plantação, alguém vai utilizar essa água no processo industrial, alguém vai descartar resíduos efluentes líquidos, né, tanto industriais como domésticos. Então, esses vários usos da água podem gerar um conflito. Eu não quero que você jogue esgoto na mesma água que eu quero beber. E aí? Você tem que tratar o seu esgoto para poder jogar ali. E você tem que garantir que esse esgoto vai estar bem tratado e eu não vou pegar uma doença bebendo água daquele rio. Então, começam os conflitos. Isso acontece sempre, porque as pessoas têm diferentes interesses. Né? Então, essa educação ambiental, ela promove esse encontro e, ao promover esse encontro, ela promove também esse debate. Né? E esse debate deve fazer com que as pessoas tenham garantida a sua oportunidade de falar, de expressar suas necessidades e de construir conjuntamente essa sociedade mais justa e mais sustentável. Então, outros benefícios que venham daí, né? Porque por enquanto parece tudo muito subjetivo. Vamos falar de coisas mais objetivas. Primeiro, a redução do consumo de energia e água. Se eu educo as pessoas, se elas compreendem que esses recursos eles têm limites, que esses recursos causam impactos ambientais para serem retirados, tratados, transportados até a nossa casa, tudo isso causa impacto ambiental, então eu vou usar isso com responsabilidade. Eu não vou ficar lavando a minha calçada à toa, eu não vou ficar desperdiçando água à toa, eu não vou deixar a luz acesa onde não tem ninguém, porque eu sei que isso é uma conta que é paga por todos, não é apenas o meu boleto que eu tenho que pagar no final do mês. Além disso, eu estou usando um recurso natural que é de todo mundo. Né? Então, por conta disso, eu vou, então, reduzir os meus desperdícios e, portanto, reduzir o consumo de energia e água. Eu também vou diminuir a produção de resíduos, né? Então, quando eu começo a me educar ambientalmente, eu começo a questionar por que eu vou usar um copo descartável? Por que eu vou usar um canudinho de plástico? Por que eu vou usar uma sacolinha no supermercado se eu posso levar minha sacola durável? Então, aquilo começa a me cobrar, né? Não é ninguém que me cobra, sou eu mesmo. Eu, por exemplo, parei de tomar refrigerante tem alguns anos, em torno de 4 anos eu parei de tomar refrigerantes. E aí, para substituir o refrigerante, eu comecei a tomar água com gás. Mas chegou um momento que aquilo me incomodou, né? Mas eu produzo muita garrafa PET por causa da água com gás. Então aquilo começou a me incomodar, e o que agora a gente fez?
nós adquirimos aqui em casa, fizemos as contas, né, de quanto a gente gastava com garrafinhas de água mineral com gás, e aí compramos uma máquina de gaseificar a água. Então agora eu não produzo mais aquele monte de garrafinha que ia para os resíduos, né, que eu ia descartar, porque agora eu produzo a minha própria água com gás em casa. E o cilindro de gás é retornável, a gente vai e reabastece ele. Então isso é uma coisa que estava me cobrando, que eu mesmo me pressionava toda vez que eu abria uma garrafinha, eu disse, mais uma garrafa de PET que eu vou jogar fora. Então isso começou a me cobrar, e eu fiz essa mudança aí na minha casa. Então a gente começa a questionar os nossos hábitos e adaptar os nossos hábitos para produzir menos resíduos sólidos, né? A gente começa a adotar práticas que sejam mais sustentáveis, né? Uma coisa que eu faço muito na minha casa é preparar a minha comida em uma única panela. Eu procuro receitas em que usam uma única panela. Então eu tenho muito menos louça para lavar. É mais fácil, mais prático e gasta menos água. Eu uso menos detergente. Então são coisas que eu vou me preocupando, né? Que vai mudando as minhas práticas diárias, tá? Isso acaba melhorando a saúde pública, porque se eu descarto menos efluentes, eu descarto menos resíduo, as pessoas ficam menos doentes, eu causo menos impacto ambiental. Então isso vai melhorar a saúde pública. Isso vai promover também hábitos alimentares mais saudáveis. A gente começa a se questionar, né? Comer isso faz bem para a saúde, né? Como é que isso vai impactar a minha vida, né? Então eu já olho para o meu prato com um certo questionamento e modificando os meus hábitos alimentares. A primeira coisa que acontece na vida da gente quando a gente começa a se alimentar de forma mais saudável é aumentar os nossos resíduos sólidos. Sabe por quê, Rosana, Dalva? Sabem por que aumenta os nossos resíduos sólidos quando a gente melhora a qualidade da nossa alimentação? Não. Porque, olha, o que os médicos dizem? Que a gente tem que comer mais frutas, certo? Sim, sim. Mas tu não come tudo na fruta. A fruta Não. tem casca, tem caroço, tem talo. Aí tu tens que comer mais vegetais, mais cenoura, beterraba. Aí, de novo, tu vai ter os talos. Tu vai ter... Então, algumas coisas a gente consegue usar, mas sobra muito. Eu comecei a perceber que, ao melhorar, quando eu comia só arroz, feijão e carne, não sobrava nada. Mas quando eu comecei a comer mais vegetais, começou a sobrar um monte de coisa. Então, o que foi que eu fiz? Eu também consegui aqui na minha cidade umas minhocas e fiz uma composteira. Então, agora, esses restos de alimentos eu coloco na composteira, isso vira adubo, que vai para a minha própria horta, onde eu tenho ali os meus temperos, né? Eu tenho ali meu orégano, eu tenho ali meu manjericão, eu tenho algumas ervas medicinais. Então, esse adubo é produzido na minha própria casa. Então, essas questões, elas acabam fazendo com que eu compre menos alimentos industrializados, então eu vou estar menos exposto a conservantes, a pigmentos que vêm nos alimentos industrializados, a pesticidas que são utilizados na lavoura, porque muita coisa eu produzo na própria casa. Então eu tenho tomate, eu tenho pimentão, eu tenho várias coisas, né, na minha própria horta, e isso são hábitos que a gente vai mudando a nossa forma de ver e de viver, né? Isso também acaba contribuindo para a inclusão social, por quê? Porque em vez de eu comprar frutas e verduras no supermercado, eu compro nas feiras livres, porque são de agricultores locais. Eu conheço esse pequeno agricultor. Aqui, a principal produção agrícola na cidade do Rio Grande acontece aqui numa ilha chamada Ilha dos Marinheiros. Eu já fui lá, já visitei o pessoal, já vi como é que eles cultivam, né? Então, por exemplo, na plantação de morango, eles fazem umas armadilhas para pegar os insetos, para não ter que usar inseticida, enfim. Eu conheço o alimento que eu estou comendo e eu compro mais ou menos sempre dos mesmos produtores, então eu consigo conversar com eles. Quando tem uma coisa que não é da estação, eles dizem, olha, eu não compraria isso. Ele está vendendo, disse, mas isso veio de fora, porque esse período a gente não produz aqui, isso vem de longe. Então, quando vem de longe, vem com conservantes. Eu, se fosse você, deixava para comprar quando fosse da própria época. Quer dizer, são coisas que a gente vai aprendendo nesse convívio e vai valorizando o produtor local, né? E, como eu disse antes, né, a educação ambiental ela vai garantir esse acesso à informação, essa democratização da informação, e por isso ela vai permitir que a gente consiga conviver melhor, né, uma vez que eu tenho informações reais para poder
compartilhar. Ainda mais num período agora, né, que a gente está vivendo aí de fake news. Essas fake news têm sido um problema em várias áreas da sociedade e não é diferente na área ambiental. Bom, todos vocês ouviram falar de sustentabilidade, né? E a gente fala, a educação ambiental é para garantir a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? A sustentabilidade é a propriedade daquilo que se sustenta em um determinado tempo. Então, eu preciso garantir que as minhas ações sejam sustentáveis, ou seja, eu não posso gastar todos os recursos naturais agora, porque amanhã eu vou passar fome. Eu tenho que planejar a minha ação, eu tenho que pensar nas minhas atividades de tal forma que eu não vá exaurir, que eu não vá acabar com os recursos naturais. E assim eu vou garantir que esse desenvolvimento ele vai se sustentando ao longo do tempo, para que as futuras gerações tenham acesso a esses mesmos recursos. Então eu tenho que olhar para o ambiente onde eu vivo, para a cidade onde eu vivo e repensar essa cidade. Quando eu falei horta, pode ser que alguns de vocês pensaram assim, Joselito, mas eu vivo num prédio, como é que eu vou ter uma horta? E aí eu botei essa figurinha aqui para provocar vocês. Nós já temos hoje no mundo vários edifícios que têm espaços verdes, não apenas na área comum, lá embaixo, mas no próprio edifício, às vezes inclusive no topo. A Prefeitura de São Paulo mesmo, né, na capital, tem lá no topo da prefeitura, você vê árvores ali. Então esse teto verde, como a gente chama, ele melhora o ambiente local, ele melhora a qualidade do ar e ele pode produzir, inclusive, alimentos, né? Em alguns países é utilizada essa biomassa para a produção de eletricidade. Enfim, é possível a gente repensar a cidade e a gente ocupar essa cidade de uma forma que ela seja mais agradável e que ela seja mais sustentável, né? Então é uma provocação aqui, essa imagem é mais para a gente tentar ampliar a nossa forma de ver e de pensar a cidade, que não seja só o concreto. E quando a gente fala de educação, é muito comum a gente falar de avaliação, né? E eu queria tocar nesse assunto para voltar àquela história da nota, né? Lá na escola, a gente fica a nota, eu tenho que tirar nota, qual é a tua nota, deixa eu ver teu boletim, e isso é muito ruim para o processo educacional, do meu ponto de vista. Por quê? Porque quando a gente vai fazer essa avaliação por base de nota, ela não me diz muita coisa, né? Ela me diz a quantidade de acertos que eu tive numa prova, mas ela realmente não diz se as minhas atitudes mudaram. Então, quando a gente está falando de educação ambiental, não me importa muito tu responder uma provinha, marcar X no lugar certo, mas não mudar a tua vida. Então, quando a gente fala da educação ambiental, não tem como avaliar um processo educacional, da educação ambiental, por nota. Ela, na verdade, desculpa, não aprova nem reprova ninguém. Ou todo mundo vai ser aprovado, ou todo mundo vai ser reprovado, né? Ou todo mundo vai ficar bem no futuro, ou todo mundo vai naufragar nessa viagem. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando a gente foca o processo educacional não na avaliação, não na nota, e sim no próprio crescimento do indivíduo, aí a gente consegue realmente a educação que a gente tem direito. Porque eu não tenho direito à nota, eu não tenho direito a um diploma. A gente às vezes vai para a escola só para pegar o diploma. Mas não tem nenhum lugar, nenhuma legislação em nenhum país que diz que o cidadão tem direito a um diploma. Não. Você tem direito à educação. O diploma é uma consequência do processo educacional. Ele diz aquilo que você aprendeu. Então você tem que, antes de tudo, aprender aquilo. Dizem que a melhor educação que existe hoje no mundo é a da Finlândia, né? Muitas reportagens têm saído a respeito da Finlândia. E eu não sei se vocês sabem, mas a educação da Finlândia é baseada no teórico brasileiro, que é Paulo Freire. Então eles pegaram a teoria do Paulo Freire e aplicaram na escola. Muitas escolas na Finlândia, ou a maioria das escolas na Finlândia, o aluno diz como ele vai fazer os exercícios, quando ele vai fazer os exercícios, de que forma ele vai fazer os exercícios. Então, esse aluno ele é mais ativo, ele diz: eu quero assistir aula disso, eu quero assistir aula daquilo, eu quero ficar mais tempo na escola, eu quero ficar menos tempo na escola, eu quero fazer mais exercício, eu quero fazer menos exercício. Então, é um processo em que o aluno é ouvido e dá certo por quê? Porque esse aluno ele quer aprender, ele não quer nota, ele quer aprender. Se ele aprender, ele vai ter a nota. Então, quando a gente está falando da educação ambiental, é essa a nossa preocupação, é aprender, é conhecer, é descobrir, né? E é uma coisa que a gente vê
em vocês, né? A gente vê que vocês, após um dia árduo de trabalho, vocês estão fazendo aqui uma atividade que visa o aprendizado, né? Isso não vai aumentar o salário de nenhum de vocês, muito provavelmente, mas vai, na verdade, melhorar você como pessoa. Então, a educação ambiental, ela tem esse foco, né? O foco na aprendizagem, no crescimento. Então, como não tem aprovados e reprovados, o que tem é um futuro comum. E esse futuro vai ser compartilhado por todo mundo, não importa se é bom ou ruim, né? Todo mundo vai viver aquilo que a gente construir a partir das nossas ações. Então, a educação ambiental, ela acaba sendo esse convite à cidadania. Aqui é o símbolo do meu grupo de pesquisa, né? A Rosana perguntou para o Celso mais cedo a respeito do SEDA, que é o grupo de pesquisa que ele lidera. O grupo de pesquisa que eu lidero chama-se Educação, Ambiente e Cidadania, porque nós entendemos, né, que não é possível falar de educação hoje em dia sem falar de ambiente, sem falar de cidadania. E tem um texto da educação ambiental que diz que a educação ambiental ela não é neutra, ela é um ato político. E a gente também vive uma época em que falar de política é complicado, né? Mas a verdade é que quando a gente fala política, a política não é obrigatoriamente ligada a partidos políticos. Isso também faz parte da política. Mas a política, a palavra política vem de polis, que significa cidade. Então, política tem o mesmo significado de cidadania. Todos nós somos seres políticos, porque nós somos seres cidadãos, nós vivemos na mesma cidade, nós compartilhamos os mesmos problemas e nós temos a responsabilidade de melhorar essa cidade, esse ambiente. Então, como eu falei para vocês, todo direito leva a uma obrigação. Se eu tenho direito a um meio ambiente equilibrado, é responsabilidade do governo garantir esse meio ambiente equilibrado. Também é responsabilidade das empresas garantir esse meio ambiente equilibrado. Também é responsabilidade do indivíduo e da coletividade garantir esse meio ambiente equilibrado. Então, como cidadão, eu tenho a responsabilidade de garantir que esse meio ambiente seja protegido para que eu, os meus filhos, os meus netos e assim por diante possamos exercer esses direitos, né? Garantir acesso a esses direitos. Quando eu falo direito ao ambiente equilibrado, eu estou falando direito à vida, porque se o meu ambiente estiver contaminado, eu vou ter uma doença e vou morrer. O direito à liberdade, porque se a gente viu isso recentemente, durante a pandemia, aquilo é uma poluição biológica, né? Um vírus escapou, espalhou pelo mundo e nós tivemos a nossa liberdade de ir e vir comprometida. Nós tínhamos que ficar trancados dentro de casa por causa de um problema ambiental, que era um vírus ter se espalhado pelo planeta. E assim por diante. Então, o direito à dignidade, o direito à vida, o direito à família, o direito à alimentação saudável, o direito, enfim, né, vários dos direitos humanos estão ligados ao direito a um ambiente equilibrado. Bom, isso era o que eu tinha preparado, mais ou menos, para trazer para a gente provocar vocês, e eu queria, então, que vocês perguntassem, comentassem, né, fizessem colocações. Eu vi que a Dalva fez um comentário aqui no chat, né, que também está mudando os hábitos alimentares, né, e tem comido muito mais verduras e legumes. Isso é extremamente importante, né, para a gente. Mas, além disso, né, como eu disse, a gente tem que olhar para todas as nossas ações. Então, parabéns, Dalva, por essa mudança aí na alimentação e vamos ficar de olho, né, nos nossos outros hábitos, tá? A roupa que a gente não usa mais, a gente pode doar. Aí em São Carlos eu sei que tem muita campanha de agasalho, né? Então doem as roupas antigas que vocês não usam mais, ou venda no brechó por um valor mais barato, enfim. Não jogue as coisas fora, a não ser que não dê mesmo para ser utilizado de forma nenhuma. Aqui em Rio Grande, quando a gente tem um móvel velho, fogão, uma coisa assim que a gente não quer mais, a gente põe na porta de casa, 5 minutos depois ele desaparece. Então tem essas coisas, o pessoal passa e leva. Então a gente já é meio que um código da cidade, né? Se você colocou na porta de casa, alguém pode levar. Então é uma forma de não jogar fora uma coisa que pode ser utilizada por outra pessoa, por exemplo. Perguntas, comentários? Oselito, aproveitando assim, essa mudança, eu fiz também essa mudança pensando no meu filho.
Porque quando eles eram pequenos, eu fazia muita comida, assim, alimento para ele, a refeição com legumes, né? Então, assim, até certa idade, aí ele tem um filho que gosta mais de verduras e legumes e o outro gosta mais de carne, né? Só que agora eu estou inserindo na vida dele e aos pouquinhos colocando para ele comer também verdura e legumes. E tá dando resultado, porque eu faço e falo assim: olha, esse tanto que é meu, esse resto é seu. E fala assim: mãe, é muito. Eu falei: então você come a sua parte, depois eu pego o restante. Então eu tô uma estratégia assim, e tá dando muito certo. E no começo eu tinha que ficar falando para ele, agora não, eu já coloco na mesa e ele já pega a parte dele, come, sabe? Então, assim, é um trabalhinho muito legal que eu estou fazendo e estou fazendo também. E assim, eu também tenho essa personalidade, você, assim, de fazer doação de roupa, calçado, dou tudo. Tudo que eu tenho, assim, eu faço doação. Eu não levo em brechó, eu levo nas igrejas, eu levo em alguma entidade que está precisando. Então, assim, essa preocupação com o meio ambiente é muito importante. É nas pequenas coisas que eu falo que a gente tem que fazer a diferença. Sim. E não jogar também. Se você tem a oportunidade de fazer uma composteira, como você falou, é o meu sonho fazer em casa. Você entendeu? Então, de poder estar fazendo, e a gente deveria ter políticas públicas para que todas as pessoas tivessem esse interesse daqui para frente de poder estar fazendo, ter sua hortinha em casa, ter sua cebolinha, né? Um pezinho de couve, alguma coisa assim que não dá trabalho. Você pode. Não, se tu tens pouco espaço, às vezes a pessoa não tem um pátio, não tem um quintal, tem pouco espaço. Se você pegar a caixa, sabe aquelas caixas de leite? Que elas encaixam uma em cima da outra? Sabe como é? Então, a caixa de baixo tu vai deixar vazia, que é para juntar o chorume. Esse chorume que sai daquela composteira, ele serve tanto como adubo, tu tem que diluir em água. Desculpa, ele serve como adubo e ele também afugenta insetos, fungo, porque ele é meio ácido. Então, a caixa de baixo, tu vai deixar ela inteira e sem nada dentro. Em cima dessa caixa, tu vai encaixar uma outra, tu vai fazer furos ali. Aí tu vai colocar o resto de comida e cobrir com serragem de preferência, ou com folha seca, né? E aí coloca as minhoquinhas para se alimentar disso. Então tu vai colocando o resto de comida. Tem que ser comida sem sal, né? Porque elas não gostam de sal. Então aquilo que tu já temperou não dá para ir para composteira. Mas aquilo que é ali do resto de preparação, isso sim. Tudo isso vai para a composteira, cobriu com serragem ou com folha seca, coloca as minhoquinhas ali e vai abastecendo isso. Quando isso estiver cheio, tu bota mais uma em cima e aí faz os furinhos também e começa a alimentar essa segunda. Essa do meio vai estar processando, as minhocas vão estar se alimentando daquilo ali. Quando tu encher essa terceira aqui, tu vai trocar ela de lugar, tirar o composto que estava naquela do meio, né? Já vai estar pronto para botar nas plantas, e as minhoquinhas tu joga na outra. Entendeste? Então, não precisa de muito espaço. É o espaço daquela caixa. Bota no cantinho da cozinha e tu consegue fazer tua composteira ali. Não dá cheiro, não dá mosca. Ai, que legal, tá vendo? Olha, muito bom. E é isso que eu acho que a gente deveria passar, até ensinando nas escolas, para cada família pudesse ter na sua casa, né? Ou junto uma família, mãe, pai, sobrinho, tio, sabe? Todo mundo, e vai passando, né? E quanta coisa a gente deveria. Isso elimina jogar no lixo, né? Sim, sim. Então, assim, quanto que a gente diminuiria o lixo para o coletor levar? Então, eu acho que é pequenas coisas, ações que a gente pode estar fazendo essa transformação, e eu acredito que a gente tem esse potencial para poder, através mesmo do fórum, através de orientações de pessoas que possam também fazer um trabalho grande, de tá fazendo isso mesmo. Muito bom, muito obrigada. Imagina. Vou pensar assim, de estar fazendo em casa isso. E como tu disseste, de repente fazer também nas escolas, né? Porque eu vou fazer isso naquela escola que eu estava dizendo para vocês que eu estou trabalhando, que é aqui dentro da própria FUG tem essa escola municipal. E a gente vai, a partir da semana que vem, montar essa composteira lá com as minhoquinhas para as crianças começarem a aprender a fazer isso e levarem para casa, né? Montarem, mostrarem como é que faz isso em casa.
Então, vocês também podem aí fazer em casa e depois ensinar as escolas a fazerem também nas escolas. Porque na merenda escolar, às vezes, sobra bastante, né? O que não, dependendo das minhocas, geralmente as minhocas não gostam de restos de citros, né? Assim, laranja, limão, porque é azedo demais. Isso não é bom para as minhoquinhas. Cebola também não é bom. Mas as outras coisas todas a gente coloca na composteira e vai que é uma beleza. Você falou, então, não pode colocar nada com temperos. Não, tempero não, porque elas vai afugentar as minhocas. Então, separa tudo que tu vai preparando ali, vai separando, né? Esse material que vai para a composteira, tu vai separando para não pegar sal. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Ô, Zelito, eu gostei de você falar da Finlândia, Sim. que está usando o método do Paulo Freire, né? Sim. Então, é interessante, né? Como tem gente esperta no mundo que está usando as coisas de forma Exatamente. que vai prestar um testemunho para a gente, né? Mostrar para a gente que dá certo. Exatamente. Por quê? Porque o que Paulo Freire ensinava? Bom, ensinava um monte de coisa, mas uma das coisas que Paulo Freire ensinava para a gente era pegar o conhecimento que a pessoa já tem e, a partir desse conhecimento e da vivência, do ambiente daquela pessoa, a gente desenvolvendo o processo educativo, né? Então, por exemplo, uma crítica que a gente faz nas escolas, às vezes a gente usava, na minha época, usava uma cartilhinha que vinha e dizia assim, T de tigre. Eu tive uma aluna que ela fez um trabalho num quilombo, no meio da Amazônia, e lá naquele quilombo ela perguntou para as pessoas os animais que eles tinham visto na selva, né, no meio da floresta. E aí teve uma pessoa que disse que tinha visto um tigre. E aí nós anotamos tudo que a pessoa disse, a gente anotou, né, todo mundo foi falando, a gente foi anotando, e depois a gente trouxe para a universidade para discutir na universidade. E quando ela disse, né, que uma pessoa lá tinha dito que tinha visto um tigre, todo mundo riu, imagina, um tigre no Brasil, né, não existe, o tigre é da Ásia e tal, não sei o quê. Mas a culpa não é da pessoa, a culpa é da escola. Porque quando aquela pessoa estudou na escola, a gente disse T de tigre. Ele viu um felino malhado, ele disse, é um tigre, foi o que ele viu lá na cartilha na escola. A gente não disse para ele que tem o gato maracajá, a gente não disse para ele que tem outros felinos que estão presentes no Brasil, né? A onça, né? A onça pintada, a onça negra. A gente não diz, a gente diz de elefante, que não tem no Brasil. Então o cara vê uma anta e pensa que é um elefante, porque é o mais parecido que tem. Então a culpa não é da pessoa. E no T, por exemplo, podia ser T de tatu, que nós temos tatu. Poderia ser um T de tatu, exatamente. Falou tudo, Iracema. Exatamente. E aí a gente fala de abelha, mas o desenho da abelha é aquela abelha africanizada, né? Amarelinha com pretinho. Com aquela... E tanto falou de abelha, dessa abelha aí, que ela veio para o Brasil e tomou conta, né? Pois é. E aí as abelhas brasileiras a gente às vezes nem conhece, né? A jataí, enfim, uma série de abelhas brasileiras que produziam um mel maravilhoso que a gente às vezes nem conhece, porque não é incentivado. Então, essas questões que Paulo Freire dizia, né? Vamos pegar o ambiente da pessoa, vamos pegar a vida da pessoa e a partir daí nós vamos fazer o processo educativo dentro desse convívio do indivíduo e ele tomando a frente, né? É o próprio indivíduo que vai fazer o processo educativo. É exatamente o que a Finlândia faz, do jeito que Paulo Freire ensinou. E nós usamos ainda, Zelito, aquele método medieval, né? Que o professor, né? Ele é quem sabe que vai ensinar o aluno. E a palavra aluno é sem luz. É isso, né? mesmo. É isso mesmo. Então, nós somos alunos, nós não temos conhecimento, nós não temos luz, precisamos de alguém que nos oriente, né? Exatamente. E aí fica aquela educação passiva, e aí mais tarde, quando é profissional, é exigido que ele tenha proatividade. Como é que ele vai ter? Se a vida toda ele foi, né? Como você disse, você não falou mimado, mas é... Pagiado o tempo todo. Pagiado, né? É errado isso, é completamente equivocado isso. Na própria universidade, né, os nossos estudantes, a gente fica ali botando a redoma em cima deles, decidindo tudo por eles.
Aí, no dia seguinte que ele passa no concurso, virou professor, a gente começa a bater no cara. Não, você tem que se virar. Mas como se eu não ensinei ele a tomar decisões, né? Sim, é verdade. É isso mesmo, precisa mudar essa concepção de ensino, né? Para que a gente possa alcançar um nível de profissionalismo desejável no sentido do cidadão, no sentido dessa liberdade fundamental que a gente tem. Né? Exatamente. Tu sabes que a gente tem, hoje eu vivo um quadro, eu acabei de me lembrar dessa história, eu tive um aluno no semestre passado, né, que ele não se matriculou no período normal, aí a universidade ela tem um período de ajuste de matrícula, para aquele que perdeu a matrícula poder se matricular, enfim. Então ele se matriculou apenas no período de ajuste de matrícula. E ele queria que eu abonasse as faltas, porque ele não estava matriculado. Mas ele não estava matriculado porque ele não se matriculou. Na verdade, o que ele queria? Ele queria que eu abonasse essas faltas para ele poder faltar mais 25% da carga horária. Então, ele estava querendo criar um mecanismo de não assistir aula. Isso é abrir mão do teu direito à educação. Em vez do estudante procurar mais formas de assistir aula, de estudar, de participar da vida acadêmica, não. Ele estava procurando maneiras de burlar o sistema e vir menos. Quer dizer, não compreende que a educação é um direito dele, não é uma obrigação, é um direito. Ele está abrindo mão do direito quando ele deixa de vir. E o que ele não aprendeu porque ele não estava. E mais, o que ele não ensinou, porque eu digo muito para os meus alunos, quando você não vem para a aula, além de você não ter aprendido, você furtou dos seus colegas o convívio com você, porque como você é uma outra pessoa, você tem outro pensamento, você tem outras concepções. Então, na sala de aula, quando eu disser alguma coisa, você vai poder discordar de mim e os seus colegas vão poder ouvir a sua opinião. Então, quando você não vem, você roubou dos seus colegas a oportunidade de conhecer o teu ponto de vista. É interessante esse seu modo de ver, que é isso mesmo, né? Não é? E a participação, quando é legítima, quando é espontânea, quando é incentivada, né? Porque muitas vezes, Joselito, a situação numa classe se torna de tal forma que os alunos até ficam tímidos, né? Entendeu? Por causa dessa pagiada que houve sempre, aí ele fica tímido, né? Não quer nem expressar sua opinião, com medo até de críticas, né? Às vezes não é bem-vinda aquele comentário. Eu passei por isso, Iracema. Quando eu era estudante, eu tive colegas na minha sala de aula que mandaram eu me calar, porque eu estava perguntando para o professor, fazendo perguntas, não estava dizendo nada, não estava nem dando a minha opinião, estava perguntando, tirando dúvidas. E colegas meus mandaram eu me calar porque eu estava atrapalhando a aula, quando na verdade o que eu queria era aprender. Sérgio, eu passo já a palavra para ti, mas eu queria só comentar uma coisa que a Maria Leisiane falou, que é importante, né? A metodologia ativa, ela é uma coisa bastante interessante, bastante importante realmente. Ela funciona muitíssimo bem, como tu disseste, e realmente muitos professores ainda são resistentes a aplicar essa metodologia em sala de aula. Eu gosto bastante. Hoje mesmo, na minha sala de aula, eu fiz uma atividade com a metodologia ativa, em que a gente colocou uma situação problema, né? Na situação problema, um carro tinha ficado... Um grupo de amigos foi à praia e atolou o carro, e eles tinham que solucionar o problema. Foi bem interessante, assim, bem legal. E o que acontece? Na metodologia ativa, o professor trabalha menos, porque os alunos trabalham mais. A gente estimula o aluno a resolver os problemas. Então, eu acabo saindo menos desgastado da sala de aula. Então, o professor não percebe, muitos dos colegas que são resistentes à metodologia ativa, eles não percebem que essa metodologia é boa para o professor, porque a gente fica menos cansado, uma vez que os alunos vão estar participando mais. Tá? Sérgio? Obrigada, viu, Zelito? Eu que te agradeço. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Olá a todos, todas. Dentro do contexto que o professor estava colocando, da questão da educação, eu me lembro da Zilda Arnes, que ela tinha aquele projeto do soro caseiro, e eu me lembro que acho que foi num programa do Roda Viva que ela estava falando sobre essa questão do soro caseiro, que uma vez, numa reunião com mulheres,
ela perguntou, tinha um grupo de mulheres em que elas iam dar uma oficina sobre a questão do soro caseiro, de como fazer. E aí ela perguntou quem sabia o que era disenteria. Eu acho que teve uma ou duas só que levantaram a mão. Aí ela perguntou quem sabia o que era diarreia. Aí algumas outras também levantaram a mão. Aí no final ela perguntou quem sabe o que é caganeira, desculpa o termo. Aí todo mundo já sabia o que era. Aí ela selecionou aquelas que levantaram a mão no começo e tal, para passar as informações e para que elas fossem as multiplicadoras daquele conhecimento, que elas estariam ensinando às outras a questão do soro infantil e tal, para no combate aí à mortalidade infantil, que a gente sabe que isso, alimento, água, alimento, falta de saneamento básico é crítico para gerar esse tipo de situação. É isso mesmo. E isso é uma coisa bastante importante também. A gente, às vezes, na academia, na universidade, a gente fica usando esses termos, às vezes, rebuscados e tudo, e isso não alcança a comunidade, né? Então, a gente precisa saber com quem a gente está conversando e fazer essa conversa dentro do universo, né, de conhecimento daquela pessoa. Tu tens toda a razão nesse aspecto. E, às vezes, a ignorância do próprio educador, que, às vezes, não sabe como é que aquela comunidade, né, chama aquilo. Dependendo, como eu disse, o Brasil é tão grande, a gente tem comunidades tão diferentes. Eu me lembro que uma das coisas que a gente descobriu nesse trabalho que eu fiz lá com os quilombolas é que as mulheres preparavam um remédio, um negócio que era chamado batata de purga. A batata de purga é uma batata que nasce, que elas tiram, elas fazem um preparo com essa batata e elas tomavam como purgante. Eu não fazia a menor ideia de que isso existia, né? E é bastante importante, por quê? Porque um grande número, principalmente de mulheres, muitas pessoas têm prisão de ventre, mas as mulheres sofrem muito com prisão de ventre, né? Imagina se a gente chegasse lá falando de prisão de ventre, não sabe o que é, né? Então, elas comentavam, porque depois que a mulher fica tantos dias sem ir na casinha, tem as várias formas diferentes de dizer, né? Então, a gente faz esse preparo da batata de purga, tarará, tarará. Então, é o que tu está dizendo mesmo. É importante a gente conhecer o grupo com quem a gente vai trabalhar, e quando a gente fala de educação ambiental, isso é extremamente importante, conhecer o grupo com o qual a gente vai trabalhar, e conhecer a realidade com que esse grupo está na realidade que ela está inserida, para que essa atividade venha daí. Então, o mais adequado, ideal, seria planejar a ação de educação ambiental com a própria comunidade com quem a gente vai trabalhar. É sentar com eles, conversar com eles, né, o que vocês querem aprender, como é que vocês querem aprender, o que vocês já fazem, conhecer a comunidade e, a partir daquilo que eles já fazem, fazer um plano de educação ambiental a partir dessa realidade, bem como diz Paulo Freire mesmo, né? A partir da realidade daquele local, daquelas pessoas. Porque o que a gente quer é isso, né? É alcançar essas pessoas e modificar aqueles hábitos que são ruins, mas também valorizar o que é bom. Às vezes a gente aprende muito na comunidade e pega isso e leva para uma outra comunidade que não sabe aquilo, né? Então é bem interessante esse convívio com a comunidade e esse conhecimento daquilo que a comunidade faz. A gente na universidade adora usar uns nomes estranhos, mas a verdade é que o povo precisa mesmo de acesso à informação, né? Veja que eu não estou defendendo que a gente não use, eu acho que a gente na universidade tem que usar mesmo, é o lugar de usar essas palavras estranhas. Mas a gente precisa conhecer como é que o povo chama, né? Porque senão a gente não vai alcançar. Eu trabalho na universidade, professor, eu trabalho na unidade Embrapi, que é a empresa brasileira de prospecção e inovação industrial, que procura aproximar o setor produtivo das ICTs, né? E aí eu estou aprendendo muita coisa sobre um universo muito grande, principalmente na área de polímeros, de plásticos, de inovação. E a minha área de formação, sou formado em administração pública, minha área, eu sempre estou aí na parte administrativa, na área de orçamento público, auditoria de contas públicas, e tem
tem muita informação, é um universo muito grande e às vezes realmente muitas vezes o próprio coordenador da unidade, ele não é detentor de todo o conhecimento e às vezes a gente se socorre ali no Google, vamos buscar no Google aí o que esse cara está falando, porque às vezes eu principalmente, mas ele também já viu, às vezes, mesmo sendo professor, doutor, pós-doutorado, pesquisador, tudo, tem algumas situações em que a gente, às vezes, se vê apertado. Não, e tu estás falando disso, eu estou me lembrando de uma outra situação que é de saúde pública também. Não sei se vocês já ouviram falar de um tratamento que é preventivo do HIV, né, que é o PrEP. É um programa em que as pessoas podem receber uma medicação gratuita do governo para prevenir a contaminação via sexual, né? E é dada para homens, né? Então, por que eu toquei nesse assunto agora? Porque eu vi o primeiro cartaz que eu vi desse programa aqui no Brasil, dizia assim, essa medicação é para homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Aí tinha gays, homossexuais, várias... E eu achei estranho, porque para mim tudo aquilo eram sinônimos, né? Gay, homossexual, homens que fazem sexo com outros homens. E aí eu perguntei para o agente de saúde, eu disse, mas não é redundante, né? Ele disse, professor, realmente é redundante. Mas nem todo mundo no Brasil chama o homossexual masculino de gay. Tem pessoas que têm vários outros nomes, cada estado chama de um jeito diferente. E a verdade é que, às vezes, a pessoa nem se considera homossexual, porque ele, às vezes, é bissexual, por exemplo, né? Tem relações sexuais com homens e com mulheres, mas ele mantém relações sexuais com outros homens. Então, quando a gente coloca homens que mantêm relações sexuais com outros homens, ele se identifica, mesmo que ele não se considere nem homossexual, nem gay. Tá? Então, eu fui entender que era formas diferentes de dizer a mesma coisa, porque vão ter pessoas diferentes que vão ler aquele cartaz e elas precisam, todas elas, compreenderem. Antes que alguém pergunte por que não para mulheres, né? Na verdade, não é que não para mulheres, mas essa medicação ela tem uma especificidade, né? Uma questão que ela não funciona bem para proteger da contaminação do HIV pelo sexo vaginal. Ela protege bem da contaminação no caso do sexo anal, né? Então, por isso, é indicada para homens e não é indicada para mulheres, porque o grau de proteção não é 100% quando o sexo é vaginal. E é por isso, não tem nada a ver com discriminação, é questão de eficiência da medicação mesmo. Mas me chamou a atenção isso, e é como tu estás dizendo, é porque, né, é aquele caso lá da diarreia, tem muita gente que não vai saber o que é diarreia, mas muita gente sabe o que é caganeira. Então, é o mesmo exemplo, assim, é você utilizar a forma como as pessoas podem entender. Na educação ambiental acontece a mesma coisa. A gente, às vezes, usa também expressões que são difíceis e as pessoas não entendem bem o que é que a gente quer dizer com aquilo. A gente precisa estar ligado nesse aspecto aí. Mais alguma pergunta? Olha no chat, tem a Maria Leislane aí. Ela está fazendo um comentário. Ah, pronto. Esse é um bom exemplo. Eu também tenho uma sobrinha que tem dislexia e eu tenho um sobrinho que tem discalculia, né? Que é como a dislexia, só que em vez de ser com letras, é com números. E eles têm muita dificuldade, né? Tiveram bastante tempo, muita dificuldade de realizar essas provas, exatamente porque a leitura era complicada, né? Por conta dessa condição. Mas quando o aluno, exatamente, quando esse aluno vai ser chamado para fazer uma apresentação, para fazer um trabalho, para apresentar um seminário, para desenvolver uma atividade ativa, de forma ativa, você vê que o aluno tem outras ferramentas que ele consegue perfeitamente trabalhar sem ser exatamente a questão da leitura e da escrita, né? Eu tive uma aluna, viu, Maria Leislane, que ela... Eu estava dando uma disciplina muito difícil, a disciplina de Química Analítica, ela não é fácil, realmente, e ela me parecia que ela não entendia, eu fiquei confuso, assim, mas por que será que ela não consegue acompanhar e tudo, e fiquei achando que ela não conseguia mesmo acompanhar. O que acontece? Aquilo foi me incomodando, né, dela não conseguir, os outros conseguiam acompanhar e ela não conseguia.
Aí um dia eu encontrei ela ali no cafezinho, né, no centro de convivência, a gente começou a tomar um café e eu comecei a puxar assunto e no meio da conversa eu fui encaixando os assuntos da aula e ela entendia melhor do que os outros. A questão é que ela tinha dislexia. Como ela tinha dislexia, ela não ia bem nas provas, mas a verdade é que ela conseguia compreender super bem. E o que acontece? Essa aluna, ela se formou, ela passou num concurso para professora, o curso era um curso de licenciatura em Química, ela passou num concurso para professora, foi uma das primeiras a ser aprovada no concurso daquela turma, e ela se tornou a diretora da escola muito rapidamente. Por quê? Porque ela tinha uma série de outras habilidades que compensavam, né, o fato de que durante a leitura ela tinha dificuldade por conta da dislexia. Então, isso que tu está dizendo tem realmente tudo a ver, porque na atividade, na sala de aula em que eu uso uma metodologia ativa, eu percebo melhor. Eu também tive um outro caso, que era uma aluna no espectro autista, né? Ao contrário do que a gente espera do espectro autista, geralmente essa pessoa que está no espectro autista, ela fala menos, ela interage menos. Essa minha aluna, ela falava super bem, ela dava a opinião dela, ela perguntava durante as aulas, mas nas avaliações ela ia muito mal. E eu não conseguia, eu dizendo, não é possível, essa moça participa da aula, eu sei que ela sabe, mas na avaliação ela não vai bem. Né? E aí, olha que eu não faço uma avaliação tradicional, minha avaliação é um pouco diferente, tudo, mas enfim, ela não ia bem. E aí o que acontece? Eu dei para ela um caderno e disse para ela colocar naquele caderno o que ela pensava, o que ela sentia, do que ela se lembrava sobre os assuntos da nossa aula. E aí ela desenhou, pintou, colou, recortou, fez um monte de coisa no caderno, e aí eu consegui saber, né, que ela estava realmente acompanhando a minha disciplina, e aí ela conseguiu, então, ser avaliada a partir desse novo método. Me diz, Maria Leislane, o que tens aí ainda para contribuir com a gente? Eu achei muito legal isso que você acabou de falar, tipo, adaptar nessa metodologia de avaliação, porque apesar de hoje em dia a gente ver que as coisas estão mudando, mesmo assim ainda tem pessoas que resistem a essas mudanças, né? Pessoas, digo, professores, coordenação, enfim. Eu mesmo tenho tido muita dificuldade atualmente, né, nesse semestre, inclusive, com professores da universidade, tendo essa resistência, mesmo com o diagnóstico que eu tenho, com o tempo adicional, enfim, professores que não querem, porque há muitos anos as coisas foram assim, porque que de repente que tem que mudar? Exatamente, tem que mudar, né? Tem que mudar porque pessoas assim, né, não só com os transtornos do aprendizado, mas, em geral, a gente tem que adaptar a melhor forma de ensino, né, para que todo mundo tire proveito dessa disciplina, desse conteúdo, né, digo por experiência própria desde a escola, de coisas que eu realmente não... Você comentou, né? Não tem acesso desde a escola e tem que aprender quando você vai enfrentar isso pela primeira vez, né? Então, você tem que aprender sozinho. Então, seja o direito à educação, o direito à saúde, o direito... o que for, né? A gente acaba tendo que se virar sozinho, porque não é adaptado, não é incluído isso no ensino, né? Sim, e o que eu penso disso é assim, duas coisas que eu penso a respeito desse assunto. A primeira delas, o aluno com autismo, o aluno com dislexia, o aluno com descalculia, o aluno com baixa visão, o aluno que não tem audição, todo esse estudante, ele paga o meu salário. É a primeira coisa que eu penso. É o imposto dele que paga o meu salário. No momento em que você compra uma comida, no momento que você compra uma bebida, no momento que você paga uma passagem, no momento em qualquer coisa na sociedade que você vai fazer, você paga uma taxa de impostos altíssima, né? O nosso país cobra impostos altíssimos, e esse imposto que é cobrado pelo país vira o meu salário.
Então, do mesmo jeito que o aluno que não necessita desse atendimento paga o meu salário, o aluno que necessita desse atendimento também paga o meu salário. Então, ele tem o direito à educação e eu tenho a obrigação de entregar para ele o mesmo serviço que eu entrego para aquele que não precisa, né? É a primeira questão. A segunda questão que eu acho é uma questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu sempre fui um estudante com uma necessidade especial, uma necessidade específica, como a gente chama agora, que são os óculos. Ninguém se dá conta disso, por quê? Porque lá atrás foram inventados os óculos, e essa tecnologia está disponível há muitos anos. Então, quando a minha mãe percebeu que eu estava sofrendo na escola, ela me levou para um oftalmologista, eu já fui diagnosticado com um grau altíssimo, e imediatamente me colocaram óculos, mas eu uso uma muleta. Se alguém diz assim, mas por que eu vou dar mais tempo para esse aluno responder uma prova do que para o outro? Isso é desequilíbrio. Não, não é desequilíbrio. Você não deixar esse aluno ter mais tempo para fazer a prova é a mesma coisa de você dizer que eu tenho que fazer a prova sem óculos. Porque eu preciso de óculos e ele precisa de mais tempo. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando toda vez que um aluno me traz uma situação que eu não conheço ainda, que eu não percebo ainda, eu penso, eu tenho que correr atrás do prejuízo, eu tenho que saber como eu vou lidar para garantir que esse aluno tenha acesso à educação. Porque se eu não faço isso, eu estou dizendo para ele que o meu professor lá atrás poderia ter me mandado tirar os óculos e disse, não, você está numa condição melhor do que os outros, porque os outros estão sem óculos, não tire os seus óculos para fazer a sua prova. E aí eu ia ficar prejudicado, porque eu não tinha condição de ler sem óculos. Então, eu tô entendendo. Nossa, sim. Exatamente. E, inclusive, eu tenho um professor que está burlando essa questão de tempo adicional, porque não quer ficar o tempo, né, para dar a prova. Aí é complicado. Você percebe que é falta de empatia, né? Sim. Já está ali, além do direito da educação, porque na prática ele está contemplando ali o tempo adicional, mas contemplando de uma forma e não burlando. É de graça. Ele não vai ficar lá no feriado, ele não vai ficar lá, ele vai ficar dentro do horário de trabalho dele. É pago, esse horário é pago. Então, ele tem a obrigação de ficar sim. Nós temos a obrigação de fazer a nossa atividade dentro do nosso horário de trabalho. Eu não te digo assim, ele vem domingo aplicar uma prova. Não, isso. Mas dentro do horário de trabalho dele, ele tem a obrigação de ficar sim. Não é só uma questão de o professor querer, não. Eu sou pago para fazer isso. E sou pago por vocês. É o seu imposto que paga isso. Então, assim, eu me sinto na obrigação de fazer. Posso falhar, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu posso falhar, mas eu vou falhar tentando. Eu não vou falhar de braços cruzados. É um equívoco. Mas eu acredito que tu pode procurar um apoio na universidade mesmo, né? Deve ter um setor de atendimento aos alunos com necessidades específicas. E Sim, existe, e o curioso, os professores também não conhecem. Geralmente não conhecem. Não conhecem, ficaram sabendo por conta, né, é emitido uma documentação, uma espécie de ofício, né, com esse pedido de tempo adicional. E eles descobrem por conta desse documento. Já tive que explicar. O que a gente fez aqui na FURG? Pode ser que te ajude. Primeiro, eu tenho um programa, né, que chama Roda de Chimarrão. Quem quiser, é só procurar ali no YouTube, Roda de Chimarrão FURG. Vocês vão encontrar no nosso canal. Por favor, sigam, ligam o sininho. A gente sempre faz várias entrevistas. As duas últimas, a penúltima, na verdade, a gente tratou exatamente desse assunto, dos alunos com necessidades específicas, e muitos colegas não conheciam o setor que trata disso, né? Então, foi bem legal, porque eles passaram a conhecer. Além disso, eu fiz uma recomendação, uma exigência para que a gente tivesse acesso a essa informação o mais rápido possível, porque às vezes só chega para o professor através desse documento, então o professor às vezes não tem tempo de se preparar para receber esse estudante. Então agora o que a FURG faz? No próprio sistema de matrícula, quando o aluno, ou no acesso à universidade, ou depois ele procura o setor e ele se declara, né, necessitando desse atendimento especial, isso fica no sistema. Então, na hora que ele se matricula na minha disciplina,
aparece uma lista de alunos e qual é a necessidade que esse aluno tem. Então, isso também ajuda a vida, porque agora eu vou defender o meu colega. Às vezes, o professor não sabe. Por exemplo, antes da gente ter isso na FURG, eu cheguei para dar aula e eu tinha na minha turma um aluno surdo que não entende Libras. Então, ele só faz leitura labial. E como vocês veem, eu tenho um bigode relativamente grande. Então, a solução era simples, era aparar o bigode. Só que como eu não sabia que eu tinha esse aluno, na primeira aula ele perdeu quase que toda. Na aula seguinte, aí eu já vim com o meu bigode aparado, e aí foi só manter o bigode aparado ao longo do semestre. Quer dizer, não é uma coisa difícil, só que eu preciso saber. Então, se a universidade dá essa informação antes, o professor consegue se adaptar. Me conta, Maria Leisiane. Só coloquei a reaçãozinha de aplaudindo. Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que entender que todos temos direito à educação. E eu, como professor, sou obrigado a entregar, né, esse serviço. Eu tenho que fazer o possível para alcançar todos os meus estudantes. Eu tive uma aluna, só para te ter uma ideia, eu tinha uma turma muito grande, de 80 alunos, e uma aluna, ela entrou na sala, sentou lá no fundo, encostou a cabeça na parede e eu pensei, está perdida, né? Essa não está interessada mesmo, ela veio para dormir. Só que na primeira semana passou, na segunda semana passou, na terceira semana aquilo começou a me incomodar. Eu disse, não, ela paga o meu salário, eu preciso convencê-la que ela veio para cá para aprender. Eu preciso chamar a atenção dela. E aí eu comecei a procurar exemplos que eu percebesse alguma reação nela. E aí quando ela começou a esboçar reações, eu comecei a explorar esses assuntos que ela tinha demonstrado interesse. E no final ela estava participando da aula. Então, nem sempre a gente consegue, mas é importante a gente não desistir. Eu sou pago para isso. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que envolver o meu aluno, eu tenho que despertar o interesse do meu aluno. Infelizmente, nem sempre a gente consegue, mas é como eu te disse, eu posso falhar, mas eu vou falhar tentando. Eu não aceito um colega meu dizer que não vai fazer nada. Eu não aceito. Eu acredito que, assim, na universidade em específico, né, a gente tem a situação de que aqueles professores, o maior interesse deles é o trabalho do laboratório. Mas como concursados, como uma pessoa que entrou lá para não só trabalhar no laboratório, mas para dar aula, ele tem essa obrigação de dar aula, né? Sim. Não necessariamente ele dá porque ele gosta, porque ele tem essa vocação do professor. Às vezes ele dá porque ele é obrigado e acaba Tudo bem. Como é, né? Tudo bem, mas aí, por outro lado, agora eu vou fazer o contrário, né? Agora eu vou atacar os meus colegas. Por outro lado, ninguém botou a faca no pescoço dele e obrigou ele a ser professor. Ele fez aquele concurso porque ele quis. Ele sabia que naquele cargo ele tem a obrigação de fazer ensino, pesquisa e extensão. Está lá na nossa descrição de cargo. Então ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Se ele não quiser fazer ensino, ele pode fazer um concurso para outra coisa, para pesquisador da Embrapa, para trabalhar na NASA, enfim, onde ele quiser. Mas enquanto ele fizer, né, enquanto ele estiver no cargo de professor universitário, ele tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. As três coisas são obrigação do nosso cargo. E ele sabia disso quando ele se candidatou voluntariamente e mais, brigou com vários outros para ficar com a vaga. Então, quando um colega meu vem com esse papinho, eu gosto de fazer pesquisa, eu digo, então muda de lugar, vai para outra instituição. Aqui você é professor, então você tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Te vira. Ô, Zelito, você é exceção à regra, né? Mas não devia, né? Não, claro que não, mas tu é, né? Tu é, que bom. Vem para cá, vem para aqui, para a Federal dar aula aqui, ó. Eu vou fazer aula com você de educação ambiental. Tu sabes, Rosana, que aqui na FURG a gente tem o mestrado e o doutorado mais antigos em educação ambiental. Que bacana, gente. Então, tem um programa muito bom de educação ambiental que tem aqui há muitos anos. Gente, você estava falando dessa questão da metodologia de ensino, né? A forma como os professores... eu leio alguns livros do Augusto Cury, né? E ele, nossa, ele
nossa, ele fica horrorizado, né, com essa questão ainda, essa metodologia mesmo, né? E como é que se diz? E busca muito, ele dá muita palestra, não sei se já chegou da palestra em universidades aí no Rio Grande do Sul, então ele dá muita palestra, inclusive em universidades, sobre essa questão do ensino, a metodologia do ensino mesmo. Sim. E porque ele fala, a criança entra na escola, uma criança de 5, 6 anos que entra na escola, ficar ali paradinha, aquela coisa, nossa, cara, isso daí é um inferno para uma criança, entendeu? Que é superativa, que tem a sua criatividade, e trabalhar desde cedo essa questão desse desenvolvimento criativo das pessoas, né? Que nem vocês falaram, da metodologia ativa, né? Deixar um estímulo para a criança resolver ali, né? É isso aí mesmo. Mas a gente está muito aquém, né? A gente está muito aquém. Se Deus quiser, ainda a gente chegar lá, esse país aqui. Tem outro autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Rubem Alves. Infelizmente, ele nos deixou há algum tempo, mas eu gosto muito dos livros dele, e um em especial que se chama Pinóquio às Avessas. Ele fala de uma história de uma criança. Por que é Pinóquio às Avessas? Porque o Pinóquio era um boneco que foi para a escola e virou uma criança. E a gente pega um monte de criança, manda para a escola para eles virarem bonecos, né? Sim. Então, é isso aí. Nossa, perfeita a comparação. É um livro muito legal sobre educação, que eu gosto muito, do Rubem Alves. Recomendo muito essa leitura. Inclusive, tem uma versão junto com o Maurício de Souza, né? Então, é a Turma da Mônica contando a história desse livro, né? E tem alguém aí. Desculpa, eu misturei com outro livro. Pinóquio às Avessas. Né? Pinóquio às Avessas, de Rubem Alves. Uma leitura muito boa. Deixa eu perguntar, esse material que você expôs aqui para a gente é o que você vai mandar para a gente, né? Isso, vou mandar isso. Legal. Bacana, muito, muito bacana. Tá bom? Olha, eu não sei se esse pessoal pode abrir a câmera, se você puder tirar aqui esse slide aqui, sabe? É só para a gente tirar uma foto, né? Eu sempre tiro foto no final da aula, porque depois eu exponho. Quem puder abrir a câmera, ai, gente, é bacana, né? Só de fazer um comentário a respeito de tudo isso, né, que a gente viu, né, da metodologia ativa, de tudo, né? E é incrível, porque tem professores que começam a trabalhar com uma borboletinha, aí envolve a terra, envolve a plantação de horta, aí envolve que é aguar, o crescimento, quer dizer, uma das falas que você colocou aqui do benefício da educação ambiental, eu acho que um dos benefícios seria esse, né? É deixar a criança livre, né? E poder explorar essa criança, de criança, adulto, ou seja, né? De uma forma que ele possa contar a experiência dele de vida e transformar tudo isso em matemática, português, história, geografia. É essa educação ambiental, esses benefícios da natureza que possa ser transformado dia a dia na sala de aula, entendeu? E assim, puxando para o nosso assunto, é mais ou menos esses benefícios que a educação ambiental poderia estar fazendo muita diferença nas escolas, e não só mudando vidas, né? Não só pensando no futuro, mas mudando a ação do momento que ela está vivendo, naquele momento mesmo de poder se expressar, como a Maria Lislane está comentando aí, poder estar, e como o caso que você colocou dessa pessoa. Então, acho que é aproveitar, né, criar condições para que a gente pudesse, né, fazer mesmo essa transformação. E eu acho que dos pensamentos do fórum é poder estar colocando essa visão e poder estar trabalhando com as escolas, você entendeu? Colocando assim essa questão do fórum, da questão ambiental mesmo, de poder estar sendo esse agente e ajudar os professores a tentar fazer essa mudança, usando a sua fala de que aqui a gente está como cidadão para a transformação, para fazer essa transformação. Zelite, você sabe que aqui tem um projeto, né? Embaixadores Ambientais, né? É um projeto que foi desenvolvido, né? Então, é muito bacana também, viu?
E é uma forma, assim, até o SAI aqui de São Carlos, ele como é que você está apoiando esse projeto também, e criou o selo, né, o Lobo Guará. Então, entre as escolas é feita uma espécie de uma competição, entendeu? Então, para você ganhar o certificado tal, você tem que atingir todas essas metas. Então, seria da horta, da compostagem, sabe? É muito bacana isso daí. Eu espero que seja uma coisa que vá longe também. Muito da hora. Então, vamos fazer a fotinho? Então, não, eu já fiz, porque quem tinha que abrir, já abriu, né? E não foram todos, mas não tem problema. Mas se alguém mais quiser abrir, a gente faz uma outra foto, né? Também, né, gente? Tem poucos aí também. Olha, a Stephanie Borges colocou aí no chat que ela participa, sou das embaixadoras da minha escola. Ai, que linda! Parabéns, Stephanie. Estou muito orgulhosa de você estar participando. Parabéns mesmo. Gente, mas é isso. Os rostinhos que apareceram, acho que eu peguei todos mesmo aqui, né? Não aparece todos na tela, óbvio, não sei como coloca todos, mas... Obrigada. Como que eu coloco os 16, por exemplo, na tela? Não sei. Tem como a gente ver todos? Tu clicas aí nesses 3 pontinhos, vai em alterar layout e escolhe mosaico. Eu acho que é o que aparece mais. Eu não sei se aparece em todos, mas é o que aparece mais. E aí tu pode, aqui embaixo, ó, o número de blocos. Nossa, no mosaico mesmo apareceu um monte de gente aqui. Ai, gente. Ô, gente, abre a telinha aí para nós tirar foto. Agora apareceu mais. Nós que esse povo tá me ouvindo? Ó, mas nem assim, ó, abrindo um monte de gente aqui, o pessoal não abriu, não. Mas tá bom, velho. Direito de não aparecer. Mas legal, valeu mesmo. Obrigada, Zelito. Eu que agradeço vocês, então. Zelito, um prazer, viu? Quando você vier para cá, vamos tomar uma cervejinha. Vamos sim. Um grande abraço.